Olá, meus amigos, é um prazer ter vocês com a gente. Estamos aqui reunidos para estudar o livro Pensamento e Vida, capítulo 15. O tema Isso. saúde. Olá, meus amigos. Olá, Roberta e o Elton estão falando lá de Uberaba. Olá, são nossos convidados especiais. Como vocês estão? Olá, espero que todos estejam bem, com muita paz, com muita saúde, com muita sabedoria. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós aqui estamos todos bem, com a graça de Deus. Graças a Deus. E aí, meus companheiros, né? Um abraço a todos, que vocês possam, né, estar muito bem. Estou vendo aí todo mundo tranquilo, feliz, de boa, né? Que Deus possa continuar abençoando vocês, a família de vocês, com muita força, esperança e paz. Muito obrigado. Olá, Fernando. Olá, Cris. Oi, Olá, gente, tudo bom? Tudo bom, gente? Tudo bem? Evandro, Marcelão. Tudo bem? Tudo bom? Beleza, tudo bem. Marcelão quer já começar com... Opa, você quer a minha frase? Bora! Então, hoje o capítulo é saúde, a gente está muito feliz aí com a presença da Roberta, do Wellington, dos nossos amigos, né? E eu peguei uma frase, dessa vez, né, eu peguei uma trovinha aqui do Cornélio Pires, que é uma trovinha bem interessante, que ele diz assim, olha, quem quiser paz e saúde, cultive afetos normais. Coma pouco e pense muito. E não converse demais. Através da mediunidade do nosso Chico. Tá certo. Bacana, né? E você aí, Fê, tem uma frase também pra gente ou não? Eu tenho, minha frase hoje é do Emmanuel e é a seguinte: a saúde é a perfeita harmonia da alma. Evandro? Opa! Também tenho minha frase que eu peguei do livro, do estudo, né? Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. É de Emmanuel, né? E a Cris, tem frase? Eu tenho sim, Evandro. Eu peguei uma frase de Bezerra de Menezes, né? Não deixa de sair aí do tema, né? Da saúde, né? E ele diz assim: o tempo é concessão da divina providência, que se desdobra em nosso favor. E no curso do tempo surpreendemos o nosso ver os momentos de ouro, aqueles em que conseguimos sintonizar o cérebro, o coração com a presença de Deus. Então, Roberto, como estão aí os trabalhos em Uberaba? Aqui em Uberaba nós estamos combatendo o bom combate, né? Eu sempre falo assim, porque nós estamos vivendo agora, até então, a pandemia, ela estava lá no Netflix, na sessão da tarde, né? Agora ela está na nossa casa, na nossa vida, na nossa casa espírita. Nós estamos vivendo um momento, né? Que é um momento sublime de reflexão, de esperança, né, de não deixarmos aí o desespero tomar conta de nós, porque nós sabemos que Deus está no comando e que Jesus está no leme. Mas nós precisamos compreendermos também que Jesus está no leme, mas quem está no remo somos nós, né? Então nós temos que fazer a nossa parte de contribuir para que tudo isso a pandemia possa passar e aqueles mais vulneráveis, as populações mais simples, que são as famílias que nós atendemos lá na nossa Casa Espírita João Azevedo, através do Projeto Esperança. E aí, quando chegou a pandemia e nós nos defrontamos com essa realidade, aqui em Uberaba hoje, grande parte das casas espíritas, né, como as igrejas, né, os templos religiosos, muitos fechados, mas nós temos muitas famílias que dependem da ajuda da nossa casa, e temos os moradores, os irmãos de rua, e aí eu e o Wellington, nós resolvemos não fecharmos a casa. Pelo contrário, nós estamos fazendo sopa, nós fazíamos sopa sábado e domingo, agora nós estamos fazendo sopa todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 14 horas, e sábado e domingo a partir das 7h30 da manhã. Então, levamos na rua e as famílias buscam. Nós não podemos adentrar as famílias na casa por causa da questão da aglomeração, mas aí nós fizemos as demarcações no passeio, então fora da casa espírita, então temos lá o álcool gel, temos lá todos os cuidados, o uso da máscara, e aí as famílias vêm com os baldinhos e buscam a sopa e eles tomam em casa.
E os moradores de rua, nós saímos todos os dias, 18h15, 18h30 no máximo, depois de fazermos o evangelho. E aí nós vamos para a rua com em torno de 180, 200 marmitex. Tem vezes que vai até 220, nós entregamos, e não é uma coisa que nos chama muita atenção, é que não é um morador de rua somente que está indo ao nosso encontro, é o idoso, é a criança, é a família que não tem o que comer em casa, né? Então, assim, hoje nós estamos vivendo a realidade das escolas fechadas, as crianças fazer isolamento social em casa com a geladeira cheia é uma realidade. Fazer isolamento social, desempregado, sem água, sem luz e com as crianças sem a refeição da escola, que era tão importante, é outra realidade. Então, diante dessa situação, nós decidimos ficarmos, né? A nossa casa continuar os trabalhos, e que agora estamos aí com a sopa todos os dias, né? E com muita honra de podermos aqui sermos os braços de Jesus aqui na Terra. Tenho certeza que ele estaria aí, de frente com a pandemia. Quem quiser ajudar esse trabalho, como faz? Aí, quem quiser ajudar, entre em contato conosco, né? Pelo WhatsApp, 34 é o DDD, 988746265. Eu vou colocar, está aparecendo aqui na tela agora. Está aparecendo aqui no fundo, o seu telefone. Tá. Pode entrar em contato comigo também, Roberta, no 34 996580407. Né? Nós temos a conta do centro, temos tudo organizado. Quem puder nos ajudar vai ser, né, muito bem-vindo. Que além do gasto da sopa, nós temos a cesta básica que nós entregamos todo mês. Né? São hoje 67 famílias, em torno de 200 crianças. E o leite também, nós gastamos em torno de 400 litros, que nós entregamos o leite da semana para as famílias. As verduras também, nós entregamos a sacola de verdura, né? Então, assim, os nossos trabalhos continuam, né? Os trabalhos fraternos, os trabalhos assistenciais, continuamos aí a todo vapor. Vamos começar, então, o estudo? Hoje é o capítulo 15, com o tema saúde. Agradeço aí e mando um abraço para os nossos amigos todos, né? Bacana a gente ouvir a Roberta e o Wellington, né, pessoal? Eu acho que acaba incentivando também a gente na nossa realidade em São Paulo, que também, embora as diferenças aí regionais, né, tanta gente precisando também, né? Eu acho que é um incentivo, um estímulo para todos nós, ver os companheiros trabalhando. Isso para a gente é importante também. Bom, queria falar do livro, eu lembrei de o capítulo sobre saúde, como o livro Pensamento e Vida, né, gente? É uma obra muito profunda de Emmanuel. Você lê um capítulo relativamente curto no papel, mas com tanto desdobramento, né, para a gente refletir. Eu recordei, quando eu li o capítulo, de um outro livro também, para mim é especial, que é o Ação e Reação, quando fala de sanções e auxílios, né? Então, refletindo que muitas vezes nós, pelos compromissos que a gente assume perante a vida, no processo, na mecânica das reencarnações, muitas vezes nós pedimos a Deus para que a gente possa vir à Terra com certas limitações, até para evitar de errar de novo, né? Então, foi por esse lado que eu fiquei pensando que a saúde, muitas vezes que nos falta, acaba sendo um remédio divino, muitas vezes as limitações que a gente enfrenta, porque talvez se nós estivéssemos plenos, em equilíbrio, plenos realmente de força física na sua totalidade, a gente talvez estaria dispersando essa mesma força em outros campos da vida, né? Então, nós que temos tentado algo fazer nessa tarefa com o Cristo, a gente muitas vezes se viu em situações difíceis para poder começar. E talvez se a vida tivesse sempre sorrindo a favor, nós talvez não teríamos parado em algum momento da existência para pensar em dar um rumo novo para a nossa vida. Então, eu fico impressionado com uma situação assim, Ney. Como que os espíritos colocam nos estados mentais das pessoas
a maior porcentagem de responsabilidade sobre grande parte dos problemas físicos que a gente tem, né? Lógico que não é 100%, nós temos os karmas aí, como os espíritas conhecem, os problemas de existências passadas, mas que todos eles começaram de alguma forma relacionados com algum erro, né? Algum momento que nós saímos do trilho da lei, né? E essa saída, ela repercute em nós mesmos, né? O que nós causamos de prejuízo para o nosso semelhante, ele acaba repercutindo em nós mesmos, né? Em algum momento da existência eterna, nós vamos colher essas consequências. Então, graças a Deus, que a doutrina espírita hoje é presente na nossa vida e nos dá essa possibilidade de pensar melhor, de refletir melhor, de viver melhor. Porque se hoje nós estamos colhendo esses efeitos das causas do passado, quem sabe amanhã, empenhados, como a gente está, de procurar um maior equilíbrio, quem sabe nós não vamos ter a condição da saúde plena, física, mental e espiritual. Não é isso mesmo, Cris? Pois é, gente. Eu fiquei pensando aqui comigo, né, antes da gente conseguir concatenar todas as ideias, para a gente poder contribuir aí com o dia de hoje. E aí veio aquela frase assim na minha cabeça, né? Mente sã, corpo são. Então, eu acho que a saúde, ela reflete muito também a forma como a gente nos trata, né? Nos tratamos, porque a gente já conversou em outra ocasião sobre o corpo físico, né? Que ele é uma moradia para o nosso espírito e a gente acaba formando todas as sequelas que nós desencadeamos em outra vida, em outro momento ruim, e a gente vem com isso para que a gente consiga nos melhorar. Então, relembrando um pouco dessa outra vez que nós conversamos, é uma casa, né? Que a gente tem que procurar cuidar da melhor forma, porque se a gente já traz alguma deficiência anterior, que a gente está com ela incutida e não sabe, a gente pode até amenizar alguma coisa pior que poderia acontecer. Não que nós não vamos nos libertar disso, né? Porque eu acho que Deus acaba nos livrando de problemas maiores. Então, se a gente tem uma mente tranquila, procurando entender as coisas que a gente tem passado, o que vem na nossa mente, a gente tem que sempre procurar, como a nossa irmã falou, né? Combater o bom combate. Eu acho que isso tudo nos traz uma oportunidade de nos entendermos e entender como nós somos, a gente consegue se reformular e se melhorar para que a gente consiga viver nesta vida, né, onde estamos hoje plantados, e florescer, trazer as coisas boas, procurar sempre fazer o melhor que a gente pode e crescer cada vez mais para conseguirmos atingir o pico, né, da montanha, chegar perto de Deus, de Jesus, e conseguir, né, olhar nos olhos e dizer, nós fizemos o melhor que podíamos e cada vez queremos melhorar. Então, a minha contribuição dessa vez é assim, a gente procurou se deter mais em relação à mente, né, para que a gente limpe a mente de coisas ruins, para que a gente consiga, assim, manter o corpo são. Fernanda, você queria nos falar alguma coisa, contribuir com a gente? Quero sim, Cris, obrigada. Eu estava pensando aqui, né, e principalmente na última década, tem uma cultuação. Quando a gente fala da palavra saúde, a gente vem logo lembrando da cultuação do corpo, né? Então, as pessoas estão se conscientizando de se alimentar melhor, de ter práticas esportivas, de ter uma boa noite de sono, enfim.
Só que aqui na lição a gente vê que ele está dando um passo para frente, né? Então, quando a gente fala da saúde, ainda mais com o conhecimento da espiritualidade que a gente consegue dar um passo além. E eu acho que isso, pelo menos segundo o meu ponto de vista, vai ficar mais evidente daqui para frente. Ele fala das situações que a gente vive no dia a dia que pode ou não contribuir com a nossa saúde. Eu tenho uma frase aqui que eu achei bem bacana e eu vou destacar porque eu acho que vale a pena. E ela fala assim, ó: a cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa. A gente tem recebido bastante perguntas no nosso canal, principalmente nesses últimos tempos, dizendo que estão apavorados por conta da pandemia, o que podem fazer a respeito para melhorarem, né? E aqui está justamente falando isso. A gente não pode se irritar, a gente não pode entrar em desespero, a gente tem que manter práticas corretas e bons pensamentos, porque senão isso vai criar, a gente fazendo isso, vai criar uma zona dentro do nosso corpo que ela entra numa distonia tão grande que as células não conseguem combater um vírus que entra, uma bactéria. Então, o negócio fica realmente orgânico. As coisas que a gente pensa, os pensamentos que a gente plasma, ela pode interferir no nosso orgânico. A gente já estudou isso em algumas lições passadas. Então, eu acho que vale a pena a reflexão e a gente realmente bater no martelo mais uma vez, informando que a gente tem que a gente tem que pensar em práticas nas quais a gente tem que mudar os nossos pensamentos e as nossas atitudes de uma forma que a gente consiga que essas coisas não nos atinjam, né? E aqui também fala sobre como se o nosso corpo fosse uma residência, né? E você vai saber se a residência está bem habitada ou os habitantes estão cuidando bem dela, como está internamente, como ela está. Então, se você arruma direitinho ou se você é desleixado. Então, ele faz uma comparação entre residência e corpo que eu achei tão bacana. E é justamente isso, né, gente? A gente não limpa nosso quarto, a nossa casa, a gente não faz uma faxina lá a cada 2, 3 dias. E a gente tem que fazer isso também, entre as nossas higienes mentais, as nossas higienes corporais. A gente tem que juntar tudo isso aí para a gente ter um corpo saudável, uma mente saudável, como a Cris falou agora há pouco. Né, Evandro? É sim. Bem falado, todos estão falando muito bem. E é um tema muito abrangente, né, gente? Quando a gente fala de saúde, né, no meio espírita, para a gente abranger esse tema, daria uma palestra enorme, né? Porque a gente tem que falar de corpo mental, temos que falar de perispírito, temos que falar de sintonia, né? De muita coisa, e explicar direitinho para que todos possamos entender. Hoje em dia, no campo da matéria, onde estamos encarnados, natural que se fala de saúde olhando para o corpo do corpo humano, né? Porque é o meio mais estudado pela ciência. Então, quando se fala de saúde, lembramos que é a ausência de doenças apenas ou o combate a elas, né? Sendo que alegremente a gente começa a ver que a ciência já está focando além da matéria, né? Existem autores, né, Fernanda, como a gente já está estudando para fazer nosso canal, pretendemos falar sobre saúde, doença, e tem autores que falam já que cachorro latiu aí, que falam que o pensamento da pessoa, isso já é dito amplamente na doutrina espírita, que o pensamento da pessoa já pode até modificar os genes, né? Então, a gente começa a ver com bons olhos, porque a ciência está mudando, né? E está indo por uma direção e começa a entender, já começam a provar também que existe algo além da matéria, que organiza toda ela,
Então, eles já estão focando no perispírito, né? O que nós queremos acrescentar não, apenas informar, né? Eles já falaram muito bem, que as doenças realmente começam nos pensamentos, né? Os espíritos nos dizem que pensamentos de baixa vibração, elas fornecem ondas de baixas vibrações também. E essas ondas, elas desorganizam as células perispirituais e depois as células, se nós estivermos encarnados, as células corpóreas, né? E os pensamentos de alta vibração, né? Elas, é o contrário, elas organizam nossa parte celular. E aqui no final do livro, Emmanuel diz justamente isso, né? Como um elixir de cura. Não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar retos pensamentos. Ora, o que é isso? Isso é não querer mal aos outros, né? É não ter ódio no coração, né? Enfim, é todo sentimento contrário à caridade, né? Que faz a doença. E Emmanuel diz também, não, acho que é André Luiz, que a maior causa de morte, né, Fernanda, é o ódio na Terra. Porque o ódio que gera o infarto, que gera o derrame, que gera todo tipo de doenças, né, até mesmo câncer, que vem matando a população. Então, fico feliz em saber que a ciência já está caminhando para esse lado, né? Então, vamos querer ouvir hoje nossos queridos convidados, né? A Roberta e o Ellen. Esse livro, né, Emmanuel, como um grande mestre, ele já colocou pensamento e vida, né? Já nos remete a profundas reflexões que nós podemos, quando falamos da questão da importância do pensamento, lembrarmos aí de André Luiz, né, na psicografia do nosso querido Chico, no livro Missionários da Luz, quando ele fala lá das formas pensamento, e que demonstra toda a importância de cada pensamento emitido por nós. E agora nós precisamos muito pensarmos com muita serenidade e sabedoria e organizarmos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, porque muitas pessoas não conseguem ainda, não compreendem tudo que está acontecendo, e a doença mental, né, que ele chama aqui, né, o pensamento reto está muito difícil. A psicosfera da Terra está muito impregnada de medo, o medo do desencarne, o medo da dificuldade financeira, o medo da morte. Então, o pensamento, ele nesse momento, ele é tudo. É a nossa principal vacina. Ao invés de nós esperarmos, né, a vacina da Rússia, a vacina dos Estados Unidos, vamos fazer a nossa própria vacina, organizando os nossos sentimentos, mudando os nossos pensamentos, lembrando que existe um Cristo que ora por nós, que olha por nós, para que nós possamos nos desintoxicar, não ficarmos doentes com a nossa própria energia, diante de tudo isso que está acontecendo. Então, quando Emmanuel fala para nós, né, que o pensamento reto, o sentimento reto é que vai fazer com que a nossa alma não fique doente, mais do que nunca nós precisamos agora disso. Então, por isso que às vezes, diante de todo o caos, Ney, a pandemia, ela tem um lado positivo dela, porque ela está nos educando a partir dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Quantas pessoas agora, com medo de morrer, não estão revendo aí um irmão que não conversa há vários anos, inimigos, né, que tem aí na sua vida, no dia a dia, e que estão aí repensando a postura diante da vida, que infelizmente teve que vir um medo da morte para poder tocar esse espírito.
É muito triste a gente ter que falar, porque não deveria ser assim. Mas, infelizmente, nós vivemos num mundo de provas e expiações em que a corrigenda, às vezes, ela é dolorosa, mas ela é necessária, é o remédio amargo que o Evangelho nos chama nesse momento, né? E que nós precisamos, mais do que nunca, organizar esse pensamento, insistir, igual é, né, esse canal de vocês, transmitir a esperança, saber que nada acontece por acaso, que nós vivemos num mundo em que existem leis imutáveis, leis que não mudam para atender às nossas vontades. E se nós infringimos as leis, nós teremos que nos reeducarmos, nós teremos que repararmos aquilo que fizemos de errado. E que então é muito importante, nesse momento, sabermos que, independentemente das nossas dificuldades, existe sempre os mecanismos da misericórdia divina, que é amor, que é justiça e que é misericórdia. E que nós não estamos sozinhos, mas que nós precisamos, lembrando de Jesus no leme, mas o remo é nosso, é nosso. Nós é que precisamos remar. Ele não vai perder a direção, mas a força, a vontade, ela precisa ser nossa, porque se não for, cadê o mérito? Onde vai estar o nosso mérito? O nosso merecimento da nossa autocura, de reeducarmos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E existem milhões de espíritos que estão aqui para nos ajudar. Nós não estamos sozinhos, né? Tenhamos fé, façamos a nossa parte. Estamos encarnados, precisamos seguir as leis sanitárias, mas mais do que isso, precisamos sanear os nossos pensamentos doentes, e somente o pensamento reto, com Cristo, com o amor incondicional dele, é que vai nos trazer a nossa cura, que tanto desejamos, né? Eu vou ser mais rápido, né? A Roberta já gastou bastante tempo. Eu vou pegar aquilo que realmente buscar no Kardec, né? Porque ele avisou, o Emmanuel avisou para o Chico, se tivesse alguma coisa fora do Kardec, que ele abandonasse ele. E quando ele fala do pensamento, a gente vai lá no capítulo 28 do Evangelho, a primeira frase está lá assim: o pensamento é tudo, a forma não é nada. Então, ou seja, o jeito de fazer as coisas não altera o processo, mas o pensamento altera. Se você pensa naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que é verdadeiro, de auxiliar o próximo, de entender, de compreender, de trabalhar, de ter confiança, de ter esperança, você vai mudar as coisas. E outra coisa, outra passagem do Evangelho, né? O mundo pertence aos brandos e pacíficos, pertencerá aos brandos e pacíficos. Por quê? Você vê na lição que ele fala, que o ódio, o rancor, o ressentimento vai provocar o quê? Uma desagregação do corpo físico. Quando você é brando e pacífico, você ama, você é piedoso, você tem compaixão, você auxilia o próximo, você constrói uma áurea de organização espiritual e física. E tem uma outra passagem ainda, que está lá na Revista Espírita, parece que é o volume 10, chama Atmosfera Espiritual, em que o Espírito, né, explica que a atmosfera espiritual ela está ligada aos nossos pensamentos coletivos. E isso pode criar miasmas, regiões obscuras, regiões de dificuldade de pensamento coletivo. Então, o que altera isso? Os pensamentos positivos, de esperança, de confiança, de certeza que as coisas vão dar certo, que vão melhorar, que vai passar. Em vez de nós olharmos isso tudo como uma prova, um castigo, nós temos que olhar isso tudo como oportunidade. Eu tenho percebido muita oportunidade, muita interpretação do Evangelho. Eu tenho percebido que eu tenho mudado a visão depois da pandemia, dentro desse processo todinho. Por quê? Porque você pega lá, eu dou um exemplo muito simples, aquela do trabalhador da última hora, do senhor da vinha, do cara que chegou na terceira hora, na sexta hora e na 11ª hora. E ele pagou do último para o primeiro.
Aí nós não ficamos pensando por quê. Hoje eu entendo. Porque tem gente que fica 20, 30 anos na casa espírita fazendo a mesma coisa e não faz nada diferente. E, de repente, dentro dessa pandemia, fechou um punhado de casa espírita e eu vivenciei isso lá. Chegou trabalhador novo que se abraçou e se comprometeu com coisas que os antigos não fizeram. E se eu fosse o senhor da vinha e fosse acertar no final do dia, logicamente que eu ia pagar a mesma moeda para ele. Mas ele trabalhou 1 hora. Mas, gente, a disposição, a vontade, o comprometimento dele, o pensamento dele reto em ajudar o próximo foi muito grande. Então, a saúde que Emmanuel coloca aí é essa saúde mental que reflete no corpo inteiro. E a saúde mental só vem com o trabalho no bem, com o esforço, com o comprometimento, com a fé em Deus e a esperança, certeza de dias melhores. Então, essa é um pequeno entendimento da lição, né? A gente sempre procura estar sempre com o Kardec aí. Para você, meu amigo, que não ativou o sininho, não se inscreveu no nosso canal, por favor, faça. Porque a gente vai estrear um programa em nosso canal falando sobre espiritismo, olha só, gente, espiritismo e ciência, com o Evandro e Fernanda. E uma dessas entrevistas que a gente já gravou com um médico, ele citou um exemplo, inclusive, não sei se vocês se lembraram, Fernanda... Dr. Décio Andoli. Como? Dr. Décio Andoli Jr. Ele falou a respeito de uma pessoa, vê se você lembra, Evandro, de uma pessoa, uma senhora, que falava que estava com câncer. Eu tô com câncer, eu tô com câncer. Você não tem nada. Eu tô com câncer, eu tô com câncer. Você não tem nada. Mas ela queria tanto ter isso, ou vibrou tanto para isso, adivinha o que aconteceu? Plasmou. E ele chega a dizer, ela tinha tão certo aquilo com ela, era uma certeza tão grande, que ela plasmou aquilo no corpo carnal dela, né? E ela, de fato, ficou doente. Então, é isso, gente. É a lição que a gente está estudando, não só hoje, mas como no livro todo, que fala que o nosso pensamento é o que comanda o nosso corpo físico, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nos tempos de hoje. E a Roberta foi muito feliz quando ela disse que o mundo, né? O pensamento do mundo inteiro interfere no planeta Terra. A gente quer mostrar com esse programa ligar o espiritismo, né? O que falam na codificação de Kardec e também do Chico, né? Que Kardec e Chico são as mesmas pessoas, né? E André Luiz e alguns outros espíritos já davam muita dica de saúde, né? Ou de doenças, ou de planos vibracionais, né? E que todo mundo, e falavam às vezes de biologia, e que todo mundo falava, mas como, né? Uma coisa absurda que ele está falando, né? E a ciência, agora, depois de 70, 80 anos, começa a provar que tudo aquilo que está escrito nos livros de André Luiz, começa a ser provado, né? Então, na verdade, André Luiz deixou preciosas dicas, né, para a ciência conseguir avançar aqui na Terra, né? Então, a gente começa a estudar essa parte dos livros de André Luiz e relacionar agora com a ciência moderna, né? Então, é isso que a gente quer fazer. Mais ou menos 100% verdade. É isso aí, Wander. Então, a gente vai estrear bem esse canal aí com o Dr. Décio, ok? Combinado? Então, para você aí, fique ligado no nosso canal, nas nossas redes sociais, para a nossa nova estreia desse programa. Muito obrigado, meus amigos. Espero que vocês estejam com a gente sempre, viu, de Uberaba? Todos os dias com a gente, pode ser? Ixi! Tem um pãozinho de queijo? Aí. Tem. Vou querer. Tchau, gente. Tchau. Roberta, Wellington, obrigada. Obrigada, viu? Beijo no coração de vocês. Para vocês também. Beijo.